Bom dia, meu nome é Elson Guerra, sou professor de matemática e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de fatoração com o método fatorando por agrupamento. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido para se inscrever, dar seu like, clicar no sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu coloco semanalmente. O processo de fatoração envolve 6 métodos que nós já conhecemos na aula passada. O primeiro apresentado, que foi fatoração por evidência ao fator comum. Para prosseguir com esse estudo, hoje nós veremos, nessa segunda aula, a fatoração por agrupamento. Então, nós temos hoje aqui a nossa aula número 2. Eu separei aqui 2 exemplos bem clássicos para demonstrar como é que isso acontece, esse método. Sempre que você observa que não há um fator comum a todos os termos, você pode usar a fatoração por agrupamento. Porque observe, aqui tem letra M, aqui não tem letra M, aqui tem letra M, aqui não tem. Portanto, o M não é comum a todos os termos. Se compararmos o X, aqui tem X, mas aqui não tem X e nem aqui tem X. Portanto, a gente observa que X também não é comum a todos os termos. Então, numa situação como essa, você pode fazer grupos. Você pode comparar esse com esse, porque de comum ele tem a letra X. E você pode comparar este com este, porque de comum ele tem a letra Y. Também você poderia, se assim quisesse, comparar esse primeiro, você pode comparar com esse terceiro, porque de comum ele tem a letra M. Se você comparar o segundo com o último, você verifica que de comum tem o número 3 e tem a letra N. Então existem várias opções e todas vão nos levar ao mesmo resultado. Portanto, vamos comparar o primeiro com o segundo, que está mais próximo. Se eu comparar o primeiro com o segundo, eu tenho de comum a letra X. Aqui tem X e não tem mais nada em comum. Então, abre-se um parênteses e faz a fatoração. Lembra que na fatoração a gente vai usar a regra de sinais, tá? Ó, para quem não conhece, a regra de sinais diz assim: o jogo de sinais, sinais que são iguais é positivo. Sinais que são diferentes, como essa situação aqui, é negativo. Quando eu devo usar esse jogo de sinais? Quando eu estiver dividindo, quando eu estiver multiplicando, quando eu estiver eliminando parênteses, chave ou colchetes. É a nossa situação aqui, a divisão. Então esse é positivo, mais dividido por mais dá mais, mx dividido por x. Podemos escrever mx dividido por x. Mx dividido por x, posso cancelar isso com isso, me sobra quem? A letra M. Esse termo, mais dividido por mais, é mais. 3nx dividido por x. 3nx dividido por x. Posso cancelar isso e vai me sobrar o que? 3n. Portanto, essa primeira parte já está fatorada. Era uma soma, virou um produto. Tá, em forma de fator. Vamos para a segunda parte. Vamos fatorar esse segundo aqui, ó. Mais, que o sinal dele é positivo, com mais é mais. Quem é comum aqui? Comum aqui é M, aqui é N. Não é comum. Aqui é Y, aqui é Y. Y é comum. Então o único fator comum aqui é a letra Y. Abre-se um parênteses e vamos dividir MY por Y. Você tem MY e quer dividir por Y. Cancela esse Y com esse Y e você tem a letra M. Mais com mais, ó, sinais iguais. Mais com mais é mais. 3NY. 3NY. Dividido por Y. Cancela esse Y com esse Y e sobra 3N. Muito bem.
Em algumas situações, uma só fatoração é suficiente, mas se a gente observar, não é o caso aqui, ó. Que se compararmos esses dois parênteses, veremos que são exatamente iguais. Então eu posso continuar com a fatoração e devo. Então o comum agora é o m, que é o parênteses, mais 3n. Abre-se um outro parênteses. Lembrando, gente, que entre dois parênteses, se não tiver sinal algum, é vezes. Nem precisa do pontinho. Dividindo x, m mais 3n por m mais 3n. Se eu dividir x, que multiplica m mais 3n, e eu quero dividir isso por m mais 3n. Simplesmente cancela isso com isso, e me sobra quem? X. O segundo, mais com mais y que multiplica m mais 3n. E eu vou dividir por m mais 3n. Posso cancelar esse termo com esse e vai me sobrar a letra y. Bom, observem que foi tudo transformado. O que era uma soma aqui, ó, virou evidentemente um produto. Isso é fatoração. É quando a soma é transformada em produto. O que eu posso garantir para vocês é que isso corresponde a isso. Não é igual, não é diferente, mas o valor numérico é o mesmo. Se eu substituir por números essas variáveis, vai dar o mesmo valor que eu substituir aqui por números também. Então nós fatoramos, nós mudamos a aparência para facilitar um cálculo posterior, né? Muito bem, agora vamos para o segundo exemplo de hoje. Agora eu tenho aqui uma expressão de letras e números como a de cima. E observando, eu vejo que tem números em todos eles. Quando tem números, eu procuro saber se existe um divisor comum a todos eles. Esse número é um número primo. Ele só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Bom, divisível por ele mesmo, tudo bem, porque 2 é divisível por 2. 8 também é divisível por 2. 12 é divisível por 2. Mas 3 não é divisível por 2, que é outro número primo. Portanto, número comum a todos eles, não existe nenhum divisor. E letras? Aqui tem x, aqui tem x, aqui tem x, ótimo. Só que aqui não tem x. Então, novamente, vou ter que fazer grupos. E eu posso fazer o grupo que eu achar mais fácil. Se eu comparar esse com esse, há fatores em comum? Sim. Aqui tem x é comum. Aqui tem um número 2, que é divisível por 2. Aqui tem o número 8, que é divisível por 2. Também é possível. E se eu escolher esses dois? Se eu escolher esses dois aqui, x não é comum, mas o 3 é comum. Porque aqui é um outro número primo. Ele é divisível por 3. E o 12 é divisível por 3. Eu posso fazer também um grupo assim, comparando o primeiro com o terceiro. É possível? Observem. O número não é comum, mas aqui é x, é um fator comum. E assim eu posso dividir esse por esse último aqui, ó. Aqui tem x, aqui não tem x, mas 2 é um fator, é o maior divisor de 8 e 12. Aqui dá para dividir por 2, aqui dá para dividir por 2, enfim. Eu tenho pelo menos duas opções. Vou escolher uma delas, vou escolher essa primeira porque está mais simples, está no começo. Então vejamos, qual é o maior número que divide 2 e divide 8? É 2. 2 é o maior divisor comum. Se você não sabe ainda como calcular o maior divisor comum, eu te convido a assistir uma aula que eu tenho aí sobre mínimo múltiplo comum e maior divisor comum. Muito bem, o 2 é comum. E x, qual deles eu vou pegar? Quando tem duas potências, escolhe a que tem menor expoente. Esse tem expoente 2, esse tem expoente 1. Então escolhemos o que tem o expoente menor. Abrimos um parênteses e vamos agora trabalhar esse primeiro grupo aqui, tá? Muito bem.
Mais com mais, mais. 2x ao quadrado dividido por 2x. 2x ao quadrado dividido por 2x. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Vai me sobrar x ao quadrado dividido por x. Aqui entra uma regrinha de potência. Quando você vai dividir potências que têm a mesma base, a regra manda você repetir a base e subtrair os expoentes. O primeiro expoente, ou o que está em cima, menos o segundo expoente, ou o que está embaixo. Como aqui não tem expoente, é 1. Então aqui vai resultar em x, quanto é 2 menos 1? X elevado a 1. X elevado a 1 é a mesma coisa de x. Então aqui dentro do parênteses eu devo colocar um x. Mais com mais é mais. Agora eu tenho 8x e vou dividir para 2x. Eu tenho 8x, quero dividir para 2x. Eu posso cancelar esse x com esse x. Vai sobrar 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então aqui me resultou em 4. Mais com mais, mais. Agora eu vou trabalhar o segundo grupo. 3x mais 12. Letra não é comum, mas o maior divisor de 3 e 12 é o próprio 3. Lembrando que quem não souber calcular MDC, dá uma olhadinha. Muito bem. 3x dividido por 3. Agora vamos dividir o grupo pelo fator em evidência. 3x dividido por 3. Aqui abre-se um parênteses e eu posso cancelar esse 3 com esse 3. Me sobra o número x. Mais 12 dividido por 3. Dispensa cálculo. 12 dividido por 3 é 4. Observamos mais uma vez que continua a fatoração, porque esse fator ainda é comum. Então nós vamos repetir o que é comum. E vamos abrir um parênteses. O primeiro grupo é esse todo. É 2x que multiplica x mais 4. E você vai dividir isso por o fator em evidência. X mais 4. Cancela. Sobra quem? Ó. Sobra 2x. Sobra 2x. Mais. Com mais, porque aqui fora é mais. É mais. Você tem 3 que multiplica. Você tem 3 que multiplica x mais 4. E você quer dividir por x mais 4. Cancela esse x mais 4. Sobra quem? 3. Bom, agora ficaram apenas dois fatores. Não tem soma. Evidentemente, a fatoração acabou. Se nós compararmos esse número, que era uma soma, com esse número fatorado, o valor numérico deles é o mesmo. A aparência é outra, que era o que a gente queria. Mudar a aparência, transformar uma soma num produto, mas manter o mesmo resultado. Tá bom? Bom, até a próxima. Qualquer dúvida, postem os seus comentários. Obrigado.